Fala aí, Fê, beleza? Beleza, e você? Tudo jóia, cara? Tá tudo em paz, mas essa missão de salvar o mundo tá gerando muita angústia e ansiedade, sabia disso? Eu sei, cara, mas o nosso convidado vem para esclarecer que, na verdade, nossa missão não é salvar o mundo, mas sim olhar para dentro e ser aí como verdadeiras ilhas de sanidade em meio a toda essa intolerância. Vamos conversar com ele? Vambora! Vamos lá, depois da vinheta. Pronto? Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Para e Ponto, isso mesmo, lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Ei, Flavião, tudo bem? Tudo jóia. Estamos distantes, mas estamos bem. Você tá longe aí, cara. O que que tá acontecendo, cara? Rapaz, coisas da tecnologia. Mas a gente não pode deixar, né, a nossa audiência aí na mão. Então a gente está aqui para mais um Pare Ponto. Vamos trazer um super convidado. Mas antes, quero pedir, se inscreva aí no canal, galera. Isso mesmo. Deixe seu like, comentário, sugestão. Acione o sininho da rede social. Assim você não perde nenhum episódio que vai ao ar aqui todas as quartas-feiras. E Flavião, estamos lá no Apoia-se, hein? Bem lembrado, hein? Agora, Então agora que clica a gente aí. está online, fica mais fácil de acessar. Ó. Fica mais fácil ainda. Então, ó, clica aí no link da descrição, apoia.se/pariponto, saiba como ser um apoiador do canal e ter vantagens aí exclusivas, estar mais perto da gente, participar de bastidor e muita coisa aí pela frente. E o nosso convidado hoje é ele, que é educador e consultor em desenvolvimento generativo, agroecologista e engenheiro ambiental, Felipe Tavares. Seja muito bem-vindo, meu cara. Obrigado, Fernando. Obrigado, Flávio. Agora eu queria começar o nosso papo aqui, Felipe, a gente explicando para as pessoas que ainda não estão muito familiarizadas, né? A gente tem cada vez mais aí percebido que a parte da regeneração tem caminhado muito com o tema sustentabilidade. O que seria esse processo regenerativo e aonde é que a gente está, né, nesse avanço desse processo? Maravilha, Fernando. A regeneração a gente pode entender como sendo um processo dos sistemas vivos, né? Sim, organismos vivos, sistemas vivos se regeneram, né? É algo que acontece naturalmente, né, em tudo que é vivo. A própria regeneração a gente pode entender como sendo uma forma, né, um veículo de evolução, né, para esses sistemas vivos que se transformam, que evoluem, né? E a gente pode entender também a regeneração como sendo um paradigma, né? Uma forma de compreender, enxergar a vida, as coisas à nossa volta, né? As organizações, as nossas relações. Então a gente pode entender a regeneração como sendo um paradigma regenerativo, né? Que é um olhar que bebe na fonte dos sistemas vivos, do conhecimento dos sistemas vivos. Então, como que a vida se organiza, né? Como que espontaneamente, né? Como que a vida evolui, ou se não evolui, o porquê que não evolui. Então, o paradigma regenerativo ele vai olhar para os sistemas vivos e buscar esses princípios de evolução, né? Naquilo que é vivo, né? Nos sistemas vivos, e trazer para a gente princípios e premissas que a gente pode utilizar, né, no nosso trabalho, para construir as nossas relações, levando isso em consideração, né? Então, resumindo de um modo geral, é uma forma de enxergar, compreender o mundo que bebe desse conhecimento que vem de uma análise profunda e mais atento dos organismos vivos, né? E principalmente como eles evoluem, como que eles se desenvolvem ao longo do tempo. E eu acho que entra. Vamos ver se eu entendi o conceito. Então, é uma inspiração na natureza, nas condições naturais. E aproveitando a pergunta do Fernando, quando ele fala que é um passo além da sustentabilidade, a gente já discutiu isso aqui. Algumas pessoas consideram que sustentabilidade é sustentar o que está colocado, é o que está por aí. E a regeneratividade seria um passo além, é não só ter um impacto de freio e de mudança, mas um impacto de regenerar mesmo, de reconstruir, ou de um impacto ainda mais positivo na sociedade, é isso?
Sim, Flávio, essa é uma forma de entender, com certeza, né? A regeneração ela se propõe a ir além, existe sim esse olhar de um impacto positivo, né? De um impacto regenerativo, mas eu diria que a principal diferença está tá no pensamento em si, na forma que a gente na forma que a gente enxerga, organiza os nossos pensamentos, os princípios que a gente utiliza, né, as ideias que constroem o nosso próprio imaginário, o nosso próprio trabalho. Né? Nós, enquanto sociedade, nos construímos muito a partir de um pensamento reducionista, mecanicista. Né? Isso vem de uma evolução do próprio pensamento. Isso não é algo linear também, a gente poderia descrever isso como um pêndulo, né, que ora, isso pensando historicamente, né, ora o pensamento geral da sociedade ele caminha para uma abordagem mais mecanicista, reducionista, ora uma abordagem um pouco mais holística e viva, né? Então, eu diria que a principal diferença tá nessa construção do pensamento, né? Enquanto a sustentabilidade muitas vezes ela pode se construir a partir de um pensamento mecanicista. Veja, por exemplo, a ideia de sustentabilidade tecnológica, né? Colocar, digamos, a fé da solução dos nossos problemas no advento tecnológico. Isso vem a partir desse pensamento reducionista, mecanicista, muito que surgiu muito ali a partir do advento, né, da revolução científica, do pensamento científico, né? Então eu diria que a principal diferença tá na base do pensamento, né? E aí, enquanto a sustentabilidade ela é múltipla também, né? Não existe uma sustentabilidade só. Né? E a gente gosta de fazer uma diferenciação da sustentabilidade tecnológica e da sustentabilidade ecológica. Então, sim, a sustentabilidade ela pode ter esse olhar ecológico, esse olhar mais vivo, sistêmico, holístico, né? Mas, de um modo geral, se a gente for generalizar, a gente enxerga muito a sustentabilidade tecnológica em ação, né? Como remover o carbono da atmosfera, né? Vamos então construir grandes máquinas que sugam, né, sugam e filtram o CO2 da atmosfera e vamos enterrar esse CO2, e essa é uma solução. Né? Então, é claramente uma inspiração mecanicista, tecnológica, né, onde esquece um pouco dos processos vivos. Né? Claro, sustentabilidade não é só isso, é muito mais do que isso, né, mas a gente enxerga muito disso ao nosso redor, basta ver algumas notícias relacionadas a isso. Né? E já o paradigma regenerativo, ele se constrói a partir dessa visão de mundo viva, né, integral, holística, onde a gente parte de um entendimento do todo, né, de um pensamento integral, para depois a gente pensar as especificidades, as partes. Né? Então, tipo, enfim, isso traz também, isso bebe também do pensamento sistêmico. Né? Então, de um modo geral, ao invés de se preocupar em olhar muito para as partes, para aquilo que é específico no primeiro lugar, a gente tenta primeiro entender um contexto mais amplo. Que sistema integral é esse que a gente está lidando? Né? Como que ele se relaciona com outros sistemas integrais? Como que esse sistema evolui, e aí sim a gente poder olhar para questões mais específicas, né, mais do objeto em si. Então é um foco que está muito mais nas relações do que nos objetos. Né? Então, essa mudança assim, de paradigma, o paradigma sistêmico, o pensamento sistêmico ilustra muito bem isso. Então, de um modo geral, a gente lida ao invés de lidar, por exemplo, no contexto de organizações, ao invés de a gente pensar organizações como máquinas, o que a gente não faz isso diretamente, mas quando a gente repara nas metáforas que a gente utiliza, a gente percebe que parece que a gente está lidando com máquinas, né? Que o departamentos ali é como se eles fossem peças de uma grande máquina que é essa organização. Opa, mas espera lá, será que uma organização se parece mais com uma máquina ou com um organismo vivo? Se ela se parece mais com um organismo vivo, e aqui a nossa premissa, né, de que organizações, pessoas, comunidades, cidades,
né, e claro, o planeta, né, ele é, né, ele se assemelha, não se assemelha, ele é um sistema vivo e não um sistema mecânico. Então, se ele é um sistema vivo, a gente precisa olhar para ele enquanto sistema vivo, utilizar metáforas, utilizar princípios, premissas que vêm do mundo vivo e não do mundo máquina. Bacana você ter tocado no tema de organizações, que eu quero trazer um pouco esse papo, Felipe, que hoje a agenda de sustentabilidade, ESG como um todo, está muito nas costas das empresas, né? Muitas vezes a própria sociedade espera que venha das empresas a solução, né, para essas frentes. A parte regenerativa também cabe dentro das corporações ou é uma agenda mais de sociedade? Sem dúvida que sim. De novo, como aqui a gente está falando principalmente de uma mudança de mentalidade, isso permeia todas as esferas da sociedade, né? E as organizações são, em última instância, organizações humanas, né? São expressões assim de nós mesmos, né? E claro que organizações e grandes organizações têm uma influência muito grande, direta na sociedade, nos ecossistemas, né? Então, isso traz uma responsabilidade também de como lidar com isso. Então, um convite que fica para as organizações dessa mudança de mentalidade, né? Que parte desse reconhecimento de que não somos máquinas, né? Somos sistemas complexos, uma organização é um sistema complexo, não dá para a gente querer ter uma abordagem de comando e controle, né? Isso não é adequado para o tipo de sistema que a gente está lidando, que são sistemas complexos, e fica o convite para complexificar a ideia, mas não complicar, né? O complexo é diferente do complicado. O complexo é o reconhecimento de que o mundo é uma relação emergente, né? É um fenômeno emergente de várias relações, de vários fenômenos que fogem da planilha, né? A gente tem que entender que a nossa organização, o nosso modelo de gestão, ele tem que ir além da planilha. É claro que toda organização tem um processo operacional onde as planilhas, enfim, eu sou engenheiro ambiental, aqui não é assim ir contra um pensamento objetivo, um pensamento reducionista, né, um pensamento científico escrito, mas é entender onde que ele é adequado, quais que são as suas limitações e o que mais que a gente pode incorporar para ampliar as nossas perspectivas, né? Se aqui a gente está falando de construir um avião, né? Se o nosso objetivo, enquanto equipe, é construir um sistema mecânico, é esse pensamento orientado a objetos que a gente vai utilizar, né? É um pensamento mecânico, reducionista, né? Causas e efeitos em uma relação linear, tudo bem, né? A engenharia é um universo fantástico e que tem a sua aplicação. O problema é quando a gente passa talvez até inconscientemente, entender que esse pensamento mais ligado assim à engenharia, esse tipo de gestão, se aplica também a pessoas, se aplica também à cultura, né? Se aplica a um campo que é do complexo, que é do vivo. E a gente, enquanto sociedade, se preparou muito para esse tipo de pensamento mecânico, né? A gente sabe fazer prédios, enfim, prédios enormes, grandes aviões, grandes construções, grandes sistemas mecânicos que faz parte do advento da sociedade, né? Mas nós somos muito pouco preparados para lidar com a evolução dos sistemas vivos, né? Para pensar quais condições são necessárias para que algo possa evoluir, se desenvolver, né? A gente está muito pouco preparado para tocar um campo subjetivo, né? Um campo subjetivo que permeia todas as pessoas, todas as organizações, todas as relações, né? O que motiva as pessoas, o que impulsiona a evolução, o desenvolvimento. Tenho certeza que todo mundo já se deparou com projetos interessantíssimos que
por algum motivo, acaba estagnando, falando, nossa, aquilo lá tinha uma promessa tão interessante, né? Tinha um potencial tão legal, por que não avançou? Né? Assim, por que isso não realizou o potencial que poderia ser realizado? Então, reflexões do mundo vivo, que se preocupa não em manter as coisas como estão, mas em como impulsionar, como cuidar da evolução desses sistemas. A vida é mudança. A gente precisa mudar e se transformar para nos mantermos os mesmos, né? Assim, se a gente quer seguir existindo, a gente precisa se transformar, né? Tudo muda a todo momento, então incorporar perspectivas de mudança, evolução, desenvolvimento é muito importante, né? A gente fala também que o paradigma regenerativo, o pensamento regenerativo é um pensamento desenvolvimental também, né, que busca incorporar processos de desenvolvimento em tudo que faz. Né? Então, quando a gente está falando de desenvolvimento e design regenerativo, que é uma abordagem de projetos, uma metodologia de projetos que a gente trabalha mais especificamente, né, que vem dessa ideia do paradigma regenerativo, a gente está pensando não em desenhar coisas, mas desenhar processos de evolução, processos de mudança e transformação. Né? Porque assim, porque a gente precisa disso para seguir existindo. Né? Vou pegar essa frase tua, vou ler aqui um trecho. Você fala assim: o primeiro passo de uma organização regenerativa é assumir a responsabilidade pela mudança. Isso significa ir além da conformidade, ou seja, deixar de estar satisfeito por apenas cumprir as obrigações legais. Isso não é suficiente. Você traz isso no teu livro, que já foi um chamado à liderança regenerativa, né? E a gente tem conversado bastante em outros episódios, num recente, inclusive, que nós conversamos com o Urânio, sobre a importância da governança nesse processo, tudo que, na verdade, são pessoas. Né? Como é que funciona isso, então, do ponto de vista, eu vou dizer, prático, porque eu não encontrei uma palavra melhor, porque tudo que você está falando de alguma forma é prático, mas eu quero dizer, do ponto de vista de aplicação, para dar esse primeiro passo, né, de assumir a responsabilidade pela mudança, é alguma coisa de um conhecimento interior das lideranças ou da governança? Qual que é esse pontapé inicial para que essa mudança seja implementada ou seja iniciada? Flávio, eu diria que é um reconhecimento, né, de que não existe sucesso individual, né, não existe que o sucesso ele passa por um sucesso coletivo no sentido do lugar que você ocupa, né, e esse passo de ir além da conformidade, ele está muito em sair de um lugar de autocentramento. Esse é o convite que a gente faz, né, o autointeresse ele é inerente aos sistemas vivos e aos seres humanos, né? E isso é importante colocar, né? Tudo que a gente for trabalhar, a gente precisa trabalhar a partir dos interesses individuais de cada um, a partir do que toca cada um, inclusive as empresas, né? As empresas que trabalham em interesse próprio, e isso por si só não é algo ruim, não é algo condenável. O problema é quando isso se torna um autocentramento que gera uma cegueira institucional, né? Uma cegueira no sentido de que a gente só consegue olhar para dentro e não consegue olhar para fora, ou quando olha para fora faz isso de uma forma muito muito nebulosa, com falta de clareza. Assim. Então, nosso convite nesse sentido é entender que sistemas vivos, né, uma organização, por exemplo, ela faz parte de uma organização aninhada, né, de ninho, no sentido assim, onde nós estamos sempre inseridos em sistemas maiores. Né? Assim, um exemplo fácil da gente visualizar o nosso corpo, assim, né? São vários sistemas dentro de sistemas. Né? A gente tem o nosso coração, por exemplo, né? Que forma um sistema circulatório que faz parte do nosso corpo, que é um sistema maior, né? Que se comunica, e a gente pode até expandir, né? O nosso corpo, nós, né, enquanto seres humanos, fazemos parte aí de um sistema maior, que é a própria família, a sociedade, e isso acontece nas organizações também. As organizações, elas ocupam um lugar
elas ocupam um sistema maior do que elas mesmas. E o sucesso dela depende desse sistema maior, né? Então, nosso convite é fazer com que as organizações investiguem qual o sistema, né? Qual que é o lugar dessa organização, qual o sistema maior que essa organização pertence, ocupa, porque o sucesso dela depende do sucesso desse sistema maior também. E se isso é verdade, a organização ela pode assumir um papel regenerativo, um papel de contribuir para a evolução desse sistema maior. Então, além da função que ela desempenha, né, toda, talvez, enfim, produzir algum determinado produto, oferecer algum determinado serviço, essa seria a função da empresa. Além dessa função, ela pode assumir um papel regenerativo que diz respeito a uma contribuição que ela faz para o lugar que ela ocupa, né? Isso tira ela um pouco desse lugar de autocentramento e coloca ela nesse campo das redes, né? Nesse campo de diálogo com sistemas que são maiores, né? Então, e aí a gente deixa de ter uma abordagem autocentrada e passa a ter uma abordagem sistêmica, né? Então, nesse contexto, nesse trecho assim que você leu, Flávio, o convite que a gente faz é esse, né? Que as empresas não é que deixem de olhar para si, isso não é isso que a gente quer, isso nem é possível, né? Mas é que além de olhar para si, elas olhem também para o contexto que elas estão inseridos e reconheçam essa interdependência, né? Reconheçam que o lugar que elas ocupam é uma extensão delas mesmas. Então, que elas têm uma responsabilidade em relação a esse lugar, seja ele territorial, seja ele virtual, seja ele distribuído também, né? Quando eu falo lugar, é um lugar sistêmico, né? Muitas vezes isso está territorializado, se a empresa tem esse perfil, né? Bastante local, territorial, mas o lugar da empresa, o contexto da empresa, ela que vai descobrir, né? A depender do tipo de relação que ela constrói. Deixa eu, Fernando, me dá um. Deixa eu só, para não perder o fio da meada aqui, de novo, eu vou até recomendar aqui o livro, porque eu adorei o teu livro. Adorei o teu livro, claro. Porque ele é muito direto, e muito claro, e muito bem escrito também. E eu estou falando isso porque ele aborda também uma questão que também é recorrente nas nossas conversas, e recorrente, inclusive, em comentários que a gente recebe nas redes sociais quando a gente posta alguma coisa que trata do assunto, que é o fato de ser uma bobagem, ou a opinião de que algumas pessoas têm de ser uma bobagem, as ações individuais. E às vezes fica um argumento, difícil de contra-argumentar, quando a pessoa fala assim, não, mas você não vai mudar o mundo se você fizer tal ação. E você deixa muito claro isso, né? O objetivo nosso não é mudar o mundo, né? E é um convite para que cada pessoa, e eu estou fazendo um paralelo com cada organização, cada empresa também, mas que cada indivíduo que participe desse sistema que você está falando, faça o seu melhor e identifique qual a possibilidade de fazer a sua própria mudança. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? O que você está falando da organização e do indivíduo também. E aí você estende isso para lideranças e governanças e por aí vai. É mais ou menos isso, né? Perfeito, Flávio. Assim, realmente a gente projetar, né, em nós mesmos a responsabilidade de mudar o mundo, parte de um equívoco, né? Assim, não é nós, enquanto indivíduos, que vamos mudar o mundo, mas é nós, enquanto participantes, né, de uma grande rede que passa por todas as nossas relações e tudo, né? Essa soma desse sistema complexo que orienta o mundo, né, de alguma forma. Então, a nossa preocupação não deve ser em mudar o mundo, mas em dar a nossa melhor contribuição, né, o que eu coloco no livro, porque isso, além de ser importante para os outros, é fundamental para nós, né, a gente conseguir encontrar um lugar de contribuição, um lugar de reflexão, um lugar de melhoria,
né, isso é fundamental para o nosso próprio desenvolvimento, né? Nós, enquanto seres humanos, precisamos de sempre buscar formas, né, de estar desenvolvendo, evoluindo, e evoluindo em uma direção que faz sentido, né, que nos motive, que nos conecte com algo maior do que nós mesmos, né? Então, e quando a gente faz isso, e com essa imagem do herói, né, do Salvador, e falo, nossa, mas é impossível, como que eu vou, né, eu desse tamanhozinho aqui pequeno, como que eu vou mudar o mundo? Mas não é sobre mudar o mundo, né? É sobre estar a serviço, né, de algo maior do que a si, porque isso serve aos outros, mas serve muito mais a nós mesmos, né? Serve ao nosso desenvolvimento pessoal, e isso é muito importante, assim. Bacana, Felipe. Eu acho legal você, só voltando um pouquinho, você tratar bastante do lance de não precisar estar tudo só na planilha, porque a gente já discute aqui que o receio nosso é de que a sustentabilidade se torne uma paisagem dentro das empresas ou metas como metas financeiras e acabe ficando só num escopo ali de trabalho, né, que a gente acaba aprovando, alguém manda, faz um projeto, aprova, e a gente não acaba não vivendo a essência, né? Então, só para deixar esse comentário aqui que eu acho importantíssimo essa sua fala. Agora, como que a gente traz agora, o Flávio falou um pouquinho da prática dentro das organizações, das companhias, como que a gente vive isso em sociedade, né? Como eu vejo que você gosta de fazer projetos que engajem pessoas, como que eu engajo a minha vizinhança, como é que eu engajo o poder público? Tem algum caso já no mundo de países que estão vivendo isso de uma maneira mais plena e que a gente pode tirar de lição? Olha, com certeza existem exemplos maravilhosos acontecendo por aí, né? Mas eu diria que isso parte de igual eu estava comentando no início, né? De uma mudança no pensamento em si, né? Assim, sobre o que não exatamente sobre o que importa, mas sobre quais fundamentos e princípios, né, a gente constrói as nossas relações, as nossas atividades, né? E um princípio, por exemplo, muito forte do paradigma regenerativo é o princípio da integralidade, né? O reconhecimento dos sistemas integrais que são sistemas vivos, e integrais, assim, e completos. Incrivelmente, a gente tem uma dificuldade muito grande até em reconhecer esses sistemas. A gente consegue, por exemplo, em uma organização, enxergar as partes muito bem, né, e como que as partes, né, os subsistemas aí funcionam, mas a gente tem uma dificuldade em olhar para esse sistema como um todo, né? O que é integral aqui? Quais que são essas fronteiras objetivas e subjetivas também que fazem dessa organização, desse sistema, desse contexto, ele mesmo, né? E como que ele evolui, quais que são os seus fundamentos, né? Assim, os seus princípios de base. Isso é importante porque isso vai tocar em um lugar de motivação intrínseca também, né? Como que a gente toca e desperta o interesse das pessoas em participar, né? Isso passa por um reconhecimento desse sistema integral e de qual que é o propósito, digamos, desse sistema como um todo, quais que são seus valores, os seus princípios de base e como que cada pessoa pode se relacionar e contribuir diretamente com isso, né? Então, isso tem uma coisa que eu acho que desmotiva muito as pessoas, é tratar elas como peças, né? Como substituíveis, e infelizmente a gente ainda vê isso muito nas organizações, né? Eu não estou lidando com a pessoa, né? Enquanto um sistema integral, um sistema único, singular, né? Somos bilhões de pessoas no planeta Terra e cada pessoa é única, singular, e a gente acaba tratando elas em alguns contextos
como peças substituíveis, né, que estão ocupando um determinado cargo. Então, a gente não olha para a pessoa, mas a gente olha para o cargo que ela exerce e não tem esse talento, digamos assim, essa alfabetização em lidar com a complexidade humana e com a pessoa assim na sua integralidade, né? Então, quando a gente fala de integralidade, a gente está falando tanto a gente está falando em vários níveis, né? Tanto no nível da organização, por exemplo, mas também no nível dos indivíduos, né? Então, trazer um pouco desse olhar vivo nos inspira e traz alguns insights, assim, também, alguns princípios, algumas premissas, né? De como que isso pode acontecer. Eu acho que uma oportunidade que acaba sendo um desafio aqui, principalmente no Brasil, Felipe, é que a educação acaba sendo um elo importante disso, né? Então, à medida que você consegue colocar essa visão a partir das escolas, é um tema que a gente discute muito aqui, né? Que está muito ligado, que a gente vai só criar cidadãos com esse pensamento, se a gente começar desde cedo isso, e ao mesmo tempo a gente tem crianças que vão na escola só para se alimentar, né? Que não tem como se alimentar em casa. Então, acaba sendo uma oportunidade de colocar isso na geração, mas também um desafio, né? Antes de passar para o Flávio, pegar a sua visão aí da importância da educação aí desde de criança sobre esse tema, Felipe. Sem dúvida, né? E a gente, enquanto sociedade, chegamos assim nesse lugar, nessa cegueira reducionista, a gente poderia dizer assim, muito por conta da educação, né? Por valorizar demais um conhecimento técnico, um conhecimento que é sim importante, né? Um conhecimento técnico-científico, mas esquecer um conhecimento integral que também é científico, né? Isso também é um equívoco muito grande, achar que o que não é técnico não é científico, né? Isso, enfim, isso não faz o menor sentido, né? A gente está falando de sistemas vivos, a gente está falando de ciência, mas a gente está falando de outro tipo de ciência que parte de um outro lugar, né? Que parte dos sistemas inteiros e não dos sistemas dissecados, né? Tem aquela imagem na escola, pô, se a gente quer entender o sapo, por exemplo, né? Vamos pegar o sapo, vamos dissecar ele aqui, né? A gente lembra um pouco dessa, não que a gente tenha feito isso, né? Mas assim, pelo menos nos livros, tudo, a gente vê isso. Não, então vamos dissecar o sapo, então, nos músculos, né? O coração, vamos entender cada coisa de forma separada, mas a gente esquece de olhar para ele no seu contexto, né? Será que é possível a gente compreender e captar o que é o sapo enquanto um organismo vivo, enquanto sistema vivo, fora do seu contexto de relação, né, fora do seu ecossistema? E é claro que quando a gente estuda ecossistemas, né, na biologia, tudo, a gente se preocupa muito com as relações, mas a gente tem uma tendência muito grande, um vício muito grande em dissecar tudo o que a gente quer entender. E isso vem da educação, né? Isso vem de base, tanto em um ensino fundamental, um ensino anterior à faculdade, mas isso se aprofunda e se agrava muito no ensino superior, né? Então, é uma lembrança, assim, de que o conhecimento ele vai além dessa abordagem de separar, quantificar. Né? Então, o que o paradigma propõe, ao invés de pensar uma ciência de quantidades, né? Pensar uma ciência de qualidades, de padrões. Né? A vida se manifesta em padrões. Os ecossistemas, né, se manifestam em padrões. Se a gente vai para qualquer lugar, né, para floresta, para rios, para mares, e a gente tiver um olhar atento, se a gente quer entender o fluxo de energia, o fluxo de matéria desses lugares, a gente precisa entender os padrões que eles se manifestam, né? O vento, por exemplo, ele forma um padrão na areia, né? A água forma um padrão por onde corre, né? Os animais geram um padrão, a floresta tem um padrão, e a gente tem uma dificuldade muito grande em reconhecer e lidar com esses padrões, e lidar com uma ciência que é uma ciência de qualidades, né? E não de quantidades. A gente quer ir para a floresta, a gente quer quantificar quantas toneladas de carbono tem aqui, né? Quantas espécies tem por metro quadrado, né? Qual que é a quantidade disso, quantidade daquilo, a gente esquece
de entender as qualidades. E existe um universo científico muito grande que lida com as qualidades, com os padrões. Então, é um convite, né? O paradigma regenerativo nos convida a nos aproximar dessa ciência de qualidades. Agora quando a gente fala quando você fala de qualidade e não de quantidade, é exatamente o oposto do que está colocado aí, né? Os sistemas são totalmente consumistas, autoconsumistas, destrutivos, velozes. As mudanças estão acontecendo e os danos estão acontecendo numa velocidade impressionante. Quando o Tuller traz a questão da educação, a gente sabe que é uma questão essencial, mas é uma questão de longo tempo, de longo prazo para a mudança, assim como a mudança de mentalidade. E aí você traz o teu livro, que é A Salvação da Humanidade, retomando o que a gente já tinha conversado, mas acrescentando. A salvação da humanidade, essa tarefa colossal não cabe a nós. Isso é um equívoco. Não é este o nosso objetivo. O nosso objetivo é criar ilhas de sanidade em um mar de intolerância, egoísmo e ganância. Aqui me vem duas questões. A primeira, nesse sentido, a gente está falando de um certo isolamento diante de tudo que está acontecendo, e a minha pergunta para você é a seguinte: isso é assumir que, de certa forma, a gente vai ter que aceitar, porque isso tem sido, inclusive, motivo de angústia, eco-ansiedade, né, para usar um nome que está em evidência, é assumir que muita coisa vai se perder antes de que a gente consiga implementar essa mudança regenerativa que você tem colocado, ou seja, partir de ilhas de sanidade para que vá aumentando aos poucos, ou você acha que isso pode ser implementado e alcançado numa velocidade suficiente para diminuir esses danos que estão acontecendo? Olha, acho que danos e perdas, né, é algo que está dado quando a gente olha em vários contextos, né? A gente não tem como a gente fechar os olhos para a destruição sistêmica que acontece. Isso é uma realidade, né? Não é a realidade absoluta de todos os lugares, mas é uma realidade de muitos lugares e cada vez mais. E isso tem um efeito sistêmico que talvez a gente está só começando a sentir, né? Mas quando eu falo de ilhas de sanidade, eu quero tocar muito mais um lugar de qual que é a nossa escala de atuação, o que diz respeito a nós, né? Para onde deve estar o nosso olhar. Porque se a gente está aqui, eu, por exemplo, estou no Cerrado, e se eu estou vendo nossa Amazônia e guerra, né, do outro lado, se a minha preocupação, né, tá no que eu vejo no noticiário, eu fujo da minha escala de atuação, eu fujo da minha potência, eu fujo de onde eu consigo me relacionar, eu fujo da minha esfera de influência, né? Então, quando eu falo de criar ilhas de sanidade, é um convite, né, de assumir a responsabilidade pelas relações que você é responsável. Porque muitas vezes a gente vê, digamos assim, o inferno acontecendo longe, e a gente é gerador dos nossos próprios, né, infernos aqui, né? Então, claro, existem questões globais que merecem a nossa atenção, sim, que a gente tem que estar atento, sim, né? Acho que é importante se informar, principalmente se isso te toca, né? Mas é uma lembrança de que a nossa atuação, a nossa esfera de influência, ela é local e a gente consegue olhar para isso, né? E talvez é aqui onde a gente pode colocar a maior parte dos nossos esforços, né? E ao invés de pensar como que eu vou salvar a Amazônia, ou como que podemos salvar a Amazônia, né? Como que a gente pode salvar a nossa própria a relação com quem é próximo de nós e a nós mesmos, né? Então, esse é um convite muito de autodesenvolvimento, assim, de
de entender que nós somos sistemas integrais por si só, sistemas complexos, sistemas ambíguos, né? Nós temos a nossa luz e a nossa sombra ao mesmo tempo. A gente precisa trabalhar ativamente para ampliar a nossa luz e controlar as nossas sombras, controlar os nossos impulsos destrutivos que está em todos nós, né? E se a gente para fazer uma reflexão mais atenta, a gente vai enxergar o que acontece no mundo de ruim em nós mesmos, né? Nós, muitas vezes, acabamos lidando, se relacionando de forma destrutiva com pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, é um convite da gente começar por aí, né? Quando eu falo de criar ilhas de sanidade, isso pode ser tanto em um sentido literal. Pô, será que a gente pode se juntar aqui nessa região nossa, criar um espaço de convivência, onde a gente vai crescer juntos, onde a gente vai recuperar um ecossistema local, né? A gente pode plantar árvores, onde a gente pode fazer uma limpeza de lixo, remoção, e isso é muito importante, muito interessante, pode ser muito gostoso, pode ser muito construtivo, e é um convite para isso também, né? Mas mesmo nesses contextos, e aí eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, mesmo quando a gente se junta para fazer coisas, projetos, iniciativas sociais, iniciativas ecológicas, esse padrão de guerra, esse padrão de destruição se apresenta ali também, né? Desencontros, falta de empatia, de percepção, de diálogo, né? Conflitos. Os conflitos são imediatos, estão à nossa volta, né? E é desafiador, realmente, é um grande desafio se relacionar e construir coisas coletivas, né? Então, se a gente para e faz essa autorreflexão, essa autoanálise e reconhece, né, os nossos equívocos, os nossos erros, os nossos vieses e padrões não tão interessantes, né? A gente pode começar a criar essas ilhas de sanidade, né, no sentido de criar melhores relações e relações que estão na nossa esfera de influência, né, que estão ao nosso alcance. Isso pode parecer pequeno, mas isso é gigante, né? Isso é gigante quando a gente olha para dentro e a gente percebe o tamanho do desafio que é cuidar de nós mesmos, né? Então, se a gente quer cuidar do planeta, né, que a gente comece por nós, que a gente comece reconhecendo, né, aquilo que nós temos de ruim, de equívoco, né, que vem de diversos lugares. Então, enfim, isso se desdobra em muita coisa, né? E esses espaços de coletivos, onde a gente pode se encontrar e se relacionar com o mundo natural, isso é muito importante, né? Muitas pessoas moram, né, em grandes centros e têm um contato muito limitado com a terra, né? Com ecossistemas naturais, com as árvores, com as plantas, com uma horta, né? Com um rio. Então, poder ir para esses lugares e se relacionar com esses lugares e com pessoas é algo muito poderoso, né? Ir lá plantar as árvores é algo maravilhoso, né? Eu gosto muito de plantar, né? Planto agroflorestas, planto horta, planto muita coisa, é uma terapia por si só. Mas assim, ao fazer isso, nós estamos ajudando muito mais a nós mesmos do que o planeta, né? Só que ajudar a nós mesmos é ajudar o planeta, é contribuir com o planeta, com as nossas relações, né? Então, por isso que eu falo ali que essa tarefa colossal de salvar o planeta, ela não é nossa individualmente, né? Isso é um fenômeno emergente e a gente precisa, talvez até para conservar a nossa sanidade, né? Assim, esquecer, não esquecer, né? Mas entender que essa não é a nossa tarefa, né? A gente pode olhar para o mundo, a gente deve olhar para o mundo, acho que é importante a gente se manter informado, mas olhar para aquilo que é próximo, imediato, é o convite que eu faço e que, enfim, né, muitas pessoas fazem também, que eu acho muito interessante e muito poderoso. Eu brinco, né? Nos outros episódios eu falo que todo mundo tem uma Amazônia para chamar de sua, né?
Mas é muito mais difícil mudar o seu bairro do que mudar a Amazônia, porque a Amazônia está longe, né? A gente nem vê o resultado, a não ser para quem esteja lá, claro. Aí faz parte da sua sanidade local, né? Exato. Da sua ilha de sanidade local. Eu gostei muito de uma época que a gente se fala tanto em autoconhecimento, né? A necessidade de a gente olhar para dentro também nesse tema. Então, as coisas acabam se complementando aí, tanto na parte da saúde mental, da saúde do planeta. Muito interessante essa abordagem. Adorei o termo ilha de sanidade aí. Acho que vou passar a utilizá-lo também, viu, Felipe? Não sei se o Flávio tem mais alguma pergunta. Não, na verdade, todo livro de anotações aqui eu tenho várias. Mas... Então, para que as pessoas, assim como o Flávio, empolgadas, né, leiam o livro, Felipe, onde que a gente encontra o livro? Quero que você deixe também suas redes sociais, se você quiser. Fica à vontade aí para o pessoal encontrar um pouco do seu trabalho, por favor. Sim, o livro publicado pela editora Bambual, né, eu acho, se eu não me engano, é editorabambual.com.br. Deixa eu confirmar o site aqui. bambualeditora.com.br. Legal, vamos deixar na descrição. bambualeditora.com.br, ali tem um livro tanto para comprar quanto para fazer download gratuito também. E no nosso site, desenvolvimentoregenerativo.com, tem também né, as nossas redes sociais, né, Instagram /desenvolvimento regenerativo, né, e o nosso site desenvolvimentoregenerativo.com, e ali tem mais informações, contato para falar com a gente. Muito bom, Felipe. Quero agradecer pelo seu tempo aqui com a gente, foi muito precioso, foi uma verdadeira aula. Agradeço muito por trazer tanta visão aí, essa visão diferente, tão necessária para a gente sair dessa parte sistêmica e tão automática que naturalmente, como você disse, o ser humano acaba caindo, que a gente tem esse olhar, não só como sociedade, mas como as corporações também. Muito obrigado, viu, Felipe? Obrigado, Fernando. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. Foi uma alegria grande estar aqui com vocês e conversar com vocês. Legal, a gente agradece a vocês aí que acompanharam mais um episódio aqui do Para e Ponto. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, sugestão. Se tiver alguma pergunta, a gente também transmite para o Felipe, a gente vai ter o maior prazer. E espalha geral, assim mais gente tem acesso a esses papos deliciosos que a gente tem todas as quartas-feiras, como esse que a gente teve aqui com o Felipe. Eu sou o Fernando Tuller. Sou Flávio Felipe Salles. Esse foi mais um podcast Para e Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.